Senhor, meu amado irmão, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? Como tem sido sempre, que Ele seja glorificado pela eternidade, não é isso? Amados irmãos, hoje daremos continuidade a um assunto, tá? A um tema, né? Que seria um ministério de restauração 2, esse é o vídeo 2, né? Com base numa das coisas que Jesus veio fazer, e que nos diz que devemos fazer também como cristãos, é em relação ao nosso próximo, tá? Em relação às pessoas que estão engateando na fé, tá? E ele nos deixa instruções para tudo nessa vida, né? Para que sigamos nesse mundo conforme ele deseja. Não é diferente com esse assunto, tá? Então, meus amados irmãos, chegaremos mais perto hoje da palavra de Deus que está escrita em Romanos 15, versículos 1 e 2, tá? Vai estar escrito da seguinte forma, Romanos 15, 1. 15. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Meus amados, aqui estão as mensagens muitíssimo interessantes, tá? No vídeo anterior, nós falamos de que as pessoas com a fé mais firme devem ter paciência com as pessoas que estão iniciando na fé, tá? Porque assim o Senhor nos mostra. E aqui ele continua da mesma forma, nos mostrando exatamente isso, tá? Nós devemos ter paciência com as pessoas que são iniciantes na fé. E aí gostaria de trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a cidade onde moro, Paracuru, deixe-me ver aqui se eu anotei a idade dela, mas está próximo de 157 anos, se eu não me engano. Paracuru, Ceará, ela tem 157 anos de idade, tá? E aí a gente faz um comparativo com Israel. O Estado de Israel hoje, reconhecido como um país, ele tem 80 anos de idade. 68 ou é 87? Perdão pela informação imprecisa, mas é um desses dois. O que significa isso, Evanilson? Israel é um estado, um país milenar. Milenar, historicamente. A Bíblia conta tudo dele. A Bíblia fala que ele é o povo escolhido, é o país do povo escolhido. Muita parte dos nordestinos aqui, nordestinos, quase não sai, são descendentes de judeus, fugidos, não é isso? Foragidos. Eu sou um descendente de judeu, israelita, né? Fica melhor assim. O que significa isso? Significa que nós observamos que um país milenar hoje é reconhecido como um país de verdade, como um território com autonomia, com autoridade de país, há menos de 100 anos. Entende? Uma cidade, nós estamos em uma cidade aqui, em qualquer cidade onde estejamos, a maioria delas tem mais de 100 anos. Entendem isso? Disso eu quero dizer o quê? Oficialmente com essa idade, mas sendo um país milenar, sendo do povo de Deus escolhido, não é isso? Para que Deus mostre o seu poder sobre eles, tá? O que significa isso? Significa que nós devemos observar, aprender aquilo que Deus quer nos dizer. Deus quer dizer que nós tenhamos paciência, Evanilson. O que é que tem a ver idade de país? O que é que tem a ver isso daí? Observemos o seguinte, não com apologia de forma nenhuma, também não com aquela voracidade em confronto a isso, de forma nenhuma, nem confronto, nem apologia. Mas observe Israel. Israel é onde tem a maior passeata gay do mundo, é em Israel. Sabiam disso? Vocês sabiam disso?
Aí outra coisa a ser observada em Israel. O pessoal serve, quando digo servir, entrar nas Forças Armadas, né? Homem e mulher. E eles andam com os seus fuzis fora do trabalho, fora do horário de trabalho, andam com os fuzis, shoppings, os locais, onde vão. Enfim, o tempo todo. Homens e mulheres. Não é isso do exército. E aí a gente vai observar como são aquelas pessoas. Eu dei uma observada de como são eles. E eles são o seguinte, eles são pessoas alegres. São pessoas que comemoram vitórias, são pessoas que tratam bem visitantes, sabe? Israel é o país onde tem a maior central, não é central, é agência de inteligência do mundo, o Mossad. Não é a CIA dos Estados Unidos, nem o M6 do britânico, não é. É o Mossad israelense. Sabiam disso? Enfim, só curiosidade. Mas a questão é que os soldados, eles têm o povo israelita, eles têm um jeito muito bíblico de ser. Como tu quer dizer isso, Evanilson? Como quer dizer isso? Eles têm a maior passeata gay, significa que eles não são pessoas julgadoras no sentido de condenar. Eles não são condenadores daquelas pessoas de forma nenhuma, porque a Bíblia não manda que a gente faça isso. Não, de forma nenhuma. A Bíblia não manda a gente condenar ninguém. É como no carnaval. Não estamos com a função de condenar. Os israelitas também não. Agora, também não são participantes. Entende? Eles não são apoiadores. Fazem apologia? Não. Também não é esse nível. E aí quando a gente vai observar os soldados, eles são pessoas simpáticas. Eles são pessoas cativantes. Claro, aí você vai ver, ao mesmo tempo, são ferozes. Em batalha são ferozes como leões. Vencem qualquer coisa, desde a antiguidade. Claro, pelo poder de Deus que opera neles, né? Vanilson, o que eu quero dizer com isso? Amados irmãos, eu quero dizer que a Bíblia nos diz para sermos assim. Não devemos ser superiores aqui, a ponto de quando Paulo nos diz em Romanos 15, né? Assim que nós, os fortes, se somos fortes, nós deveríamos ser o quê? Nariz empinado, né? Uma postura mais robusta. E aí, não, de forma nenhuma, não é isso. Aprendendo com os israelitas, nós somos fortes. E os fortes, eles são mais simples. Quando a gente entende a Bíblia, entende o que o Senhor quer que sejamos, somos simples dentro da nossa força. Somos fortes, se precisar, somos fortes. Não somos julgadores nem condenadores. Somos fortes na fé, claro, mas com muita simplicidade. Que simplicidade? E para que serve isso? Para servirmos as outras pessoas. Em especial, aqueles que estão iniciando na fé também. Nós devemos servir eles, ajudar eles a se manter em pé, a continuar na fé, sem tropeços, sem sermos nós pedra de tropeço, sem sermos nós orgulhosos. Entende isso? E a gente aprende isso com o povo de Israel, né? Em momentos, eles são pessoas simpáticas, alegres, receptivas. Em momentos, são guerreiros valentes. É isso. E a Bíblia nos diz para sermos assim, exatamente assim. É como assim, ó. Você tem paciência com aquela pessoa que está iniciando, você guia, você vai, orienta, mas se em algum outro momento, alguma outra situação, há um perigo real, então esteja pronto. Mais ou menos isso, né? Estejam prontos, tá? Aqui nós fizemos as comparações, né? E aí, meus amados, Evanilson, por que você fala isso? Porque se nós somos fortes, pessoal, na fé, a nossa força não é para que condenemos qualquer pessoa. É para que tenhamos compaixão. É para o contrário de você condenar, amaldiçoar, se afastar. É o contrário disso. Entende? A nossa força é de compaixão, para que a gente ajude aquelas pessoas que estão ruins.
Ei, mas quem faz coisa errada, quem vive em festas, precisa pagar, precisa ir, sei lá para onde. Eu não querendo mencionar, na verdade, né? E aí, meu irmão, a Bíblia não diz que a nossa força é essa. A Bíblia diz que a nossa força é de compaixão. Como é que conseguimos ter compaixão? Eu observava o carnaval, as pessoas, né, curtindo, idolatrando, muitos desavisados, desconhecedores do que faziam ali de verdade. Eles achavam que era um momento somente de curtir, de alegria, mas eu observei por um tempo e via em todos eles, nenhum de fato era alegre. Nenhum de fato era alegre. Fiquei observando a multidão por um bom tempo, muito tempo na verdade, e percebia que eles estavam ali desavisados. A grande maioria estava ali desavisada do que estava fazendo, né? Apenas seguindo um fluxo, seguindo o que era comum ao redor deles, ao ambiente deles, as pessoas que os cercavam. Mas eles não iam para lá para afrontar a Deus, fazer coisas da carne de fato. Não era essa a intenção, mas que acontecia, sim. Infelizmente acontecia, não é isso? Entende? O que quer dizer com isso, Evanilson? Quero dizer que enquanto eu observava lá, entendi que não devemos ser julgadores de forma nenhuma. Nós não devemos ser julgadores no sentido de condenar, tá? Nós devemos ter amor, paciência com essas pessoas, entende? Mas eu não tenho, como é que aprende a ter? Pronto, vou dar uma receita então. Aprendemos a ter quando a gente imagina que uma daquelas pessoas ali poderia ou seria um dos nossos filhos. Quando você imagina que o seu filho poderia estar num lugar, num ambiente daquele onde você não desejaria, como crente, então você passa a ter uma compaixão dentro de si. Você passa a ter uma mansidão e não um espírito julgador. Entendem isso? Pois certamente nós teríamos misericórdia dos nossos filhos e pediríamos a Deus que poupasse, que os guiasse ao caminho certo e que os retirasse dali. Nós devemos ter isso com todas as pessoas. Não somente com os nossos filhos, mas os nossos filhos vêm para nos mostrar isso também. A nossa compaixão, a nossa paciência deve ser com todas as pessoas. Pois Jesus assim deseja, pois Jesus tem compaixão com todas as pessoas. Em outros momentos já curtimos, já fizemos bagunças, coisas ruins que envergonhavam a Cristo, claro. Ele teve compaixão de nós. E nós também devemos ter com as outras pessoas. Então, o que quero dizer com isso? Quero dizer que o nosso ministério da igreja, é um ministério de restauração. Não de soberba, para que as pessoas mais fortes, mais firmes na fé, sintam-se superiores aos outros. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas que sintam-se com compaixão para ajudar a quem ainda não está firme ou está se firmando. Quem está no processo, não é? Deixa eu ver aqui mais. Uma coisa interessante, meus amados irmãos, é o seguinte. Observando Israel, o povo de Israel, me observando também, funciona da seguinte forma. O crente, ele não deve ter um fanatismo de dizer assim, todas as pessoas são vítimas da sociedade. E por isso me permito ser vítima, me permito que aconteça isso comigo, porque fulano que fez é uma vítima da sociedade. Não é bem assim, tá? Nós devemos ter paciência, claro. No início, claro, sim, mas a continuidade disso não, tá? A Bíblia também não diz que devemos continuar tendo sempre. Aprendendo com o povo de israelita, com os judeus, aí nós entendemos que dizer que todo mundo que fere é uma vítima da sociedade, todo mundo que está ali naquela situação de declínio é uma vítima da sociedade,
é fanatismo. A Bíblia não ensina isso, tá? A mesma coisa é também ver todo mundo como inimigo. É como se achar superior a todas as outras pessoas e dizer, isso aqui é inimigo, isso aqui é inimigo, não posso me misturar. Isso aqui é inimigo. Deveria ser como Israel. Israel é cercado de inimigos. E ainda assim consegue ser uma pessoa de agradável a todos os forasteiros. Entende? Israel não vê todas as pessoas como inimigos. Nós também não. Não podemos ver todas as pessoas como inimigos. Tá? Agora, no momento certo, sim. No momento certo, está definido, está claro de que aquela pessoa ali vai lhe fazer algum mal, é um inimigo de fato, trate-a como inimigo. Entende? Mas não todo mundo. Não todo mundo e não sempre, não com arte de superioridade. Entende? Aprendendo com o pessoal de Israel, não é isso? A vivermos a Bíblia, tá? Fica então claro isso, não é isso? Não devemos ser julgadores, condenadores, devemos ser pacientes, como eles são. E claro, no momento certo, não seremos fanáticos dizendo que tudo é vítima da sociedade, que tudo é permitido, que tudo é lícito. E isso é fanatismo. Também não seremos fanáticos dizendo todos são meus inimigos, todos não prestam, tenho que me afastar de todos. Isso também é fanatismo. Onde o cristão está então? Onde o cristão deve ficar? Em que posição? Na posição de brando, na posição de perdoador, na posição de alguém que agrada a Deus e agrada ao seu próximo também. Tá? É essa a posição que um cristão deve ter, é isso que um cristão deve ser, não é isso? Como um ministério de restauração, tá? E é isso, meus amados irmãos, que a mensagem nos seja clara, tá? Não devemos ser julgadores de ninguém, tá? Devemos ter paciência e devemos ter a medida certa em todas as coisas, nunca condenando as pessoas, também nunca nos misturando a ponto de sermos confundidos enquanto eles erram ou estão em ambientes que não são os ambientes comuns a cristãos, tá? Que não sejamos condenadores, que não sejamos fracos, que não sejamos fortes com insolência, tá? Mas que sejamos fortes com compaixão, tá? Que o Senhor nos abençoe grandemente, nos dê restauração que precisamos, nos leve ao ambiente que sempre mostra o caminho para Ele e nos leve a Ele ao final de tudo, tá? Então, é isso, meus amados, a mensagem de hoje.